Vamos para o próximo convidado aqui, ô Mohamed. Nina Farnia. Vamos trazer uma mulher aqui, porque a gente tem pouca mulher tratando de geopolítica, então quando tem mulheres a gente tem que trazer, né? Neste canal aqui, que para quem não conhece, sigam lá, porque para mim é um dos melhores canais aí. É o Jyotiman, né? O Jyotiman, que é um da Índia, né? Inclusive, que a gente estava falando da Índia. India and Global Left, em português, né? Índia e a esquerda global, né? Em português. Esse aqui é o canal. Esse é o canal. É a voz trabalhadora da Índia, tá? O India e Global Left. Porque o Glenn Dizem ali, o Glenn Dizem é um cara mais liberal ali, né? Os próprios, mas ele leva também uns caras bons ali, né? Mas é difícil tu ver no Glenn Dizem figuras da esquerda, né? Marxistas. Aqui no India Global Left tem o Vijay Prashad. Acho que uma vez por mês eu adoro as entrevistas dele com o Vijay Prashad, né? O Vijay Prashad, aliás, que deu uma entrevista para o Breno Altman e para os camaradas do Meia, né? Então vale a pena assistir, que são belas entrevistas aí. Vamos então com a Nina Farnia aqui, que eu confesso que eu nunca ouvi ela falando. Peguei aqui para a gente ouvir juntos. Vamos lá. Situa este capítulo da Ásia Ocidental nos últimos 2 anos, desde a Operação Inundação de Al-Aqsa. Vimos um genocídio na Palestina, a queda do governo Assad na Síria, a incorporação da Síria à esfera imperial, a guerra com o Hezbollah no Líbano e agora uma série de guerras, ou melhor, com o Irã. Como você define este capítulo dentro do grande manual do imperialismo dos Estados Unidos? Comercial já, ô Jyotiman? Tá, esse YouTube tá que é só comercial. Né? Então, acho que o que costumo dizer no meu próprio trabalho é que a inundação de Al-Aqsa mudou o mundo. E o que estamos vendo agora são as reverberações disso. A realidade é que o imperialismo dos Estados Unidos está em forte declínio. Neste momento, em toda a grande mídia norte-americana, há preocupação com sistemas de defesa aérea, de que eles não vão durar mais do que 4 ou 5 dias, talvez uma semana no máximo. O armamento dos Estados Unidos é lento de fabricar e extremamente caro, muito mais do que os drones baratos que iranianos, russos e chineses possuem. E há uma série de crises econômicas e políticas enfrentando os Estados Unidos e sua própria população. Essas são as condições objetivas em que nos encontramos agora. O que ficou claro é que neste momento de crise para o Império está se tornando mais caótico e mais agressivo. Pode-se compará-lo a um animal acuado e ferido, certo? Um animal acuado e ferido vai atacar para proteger o que resta de sua vitalidade. É exatamente isso que os Estados Unidos estão fazendo agora. Um dos meus colegas, Toussaint Lousier, publicou um artigo sobre a Guerra de 12 Dias e a estratégia dos Estados Unidos neste momento, identificando-a como uma série de guerras curtas e sequenciais ao redor do mundo. A Guerra de 12 Dias foi uma dessas guerras curtas e sequenciais. Essa guerra provavelmente também deveria ter sido curta, mas os iranianos já tiveram o suficiente. Eles realmente chegaram ao limite. Depois da Guerra de 12 Dias, depois da presença de agentes do Mossad e da CIA nas ruas, desmembrando corpos de iranianos, incendiando-os, provocando uma guerra urbana em larga escala, e após quase meio século de sabotagens e outros tipos de guerra, os iranianos tiveram o bastante. Estamos, portanto, em uma fase de luta em que, de um lado, há o declínio do império mais poderoso da história mundial e, de outro, os povos do mundo, especialmente na Ásia, estão reagindo. Este é um momento crucial na história mundial. É realmente um momento decisivo. Se a guerra continuar, poderá ser um ponto de virada para o futuro do imperialismo dos Estados Unidos. E se você pudesse comentar sobre a relação entre Israel e os Estados Unidos dentro do quadro mais amplo do imperialismo norte-americano, considerando que muitos estudiosos como John Mearsheimer e até diplomatas ou ex-diplomatas como Alistair Crook e outros, muitos dos quais eu entrevistei, não são necessariamente de esquerda, mas ainda assim oferecem análises úteis, eles frequentemente enquadram a questão como sendo toda sobre o lobby israelense. Alguns até afirmam que Donald Trump não queria essa guerra, que foi o lobby israelense que o empurrou para ela. Então, estou curioso para saber sua opinião sobre o papel ou a relação entre o regime sionista em Israel ocupado e os Estados Unidos. Yeah, I'm very familiar with that line of thinking.
Sim, estou muito familiarizado com essa linha de pensamento e a entendo, mas ela está incorreta. Israel é um proxy dos Estados Unidos. Até recentemente eu costumava chamá-lo de proxy, mas na verdade é mais como uma enorme base ou guarnição militar. É o proxy, ou base militar, mais importante dos Estados Unidos no mundo. Ele não pode existir sem o apoio dos estadunidenses, e esse é o fator crucial aqui. Uma análise político-econômica, se você observar os fluxos financeiros, mostra que Israel não poderia existir sem o apoio dos Estados Unidos, seja esse apoio à sua indústria ou ao seu armamento. Portanto, o fato de que Israel e os Estados Unidos às vezes possam discordar, e isso é verdade, muito verdade, ao longo de muitas administrações, políticos israelenses e americanos frequentemente discordaram. Mas isso não sugere que Israel tenha arrastado os Estados Unidos para qualquer coisa. A crise de Epstein também não sugere que Israel tenha arrastado os Estados Unidos para dentro dela, porque a realidade é que Epstein vivia aqui, ele atuava aqui, no meio da elite ocidental, e o trabalho que realizava apoiava o imperialismo norte-americano. Isso avançava os objetivos do imperialismo dos Estados Unidos, e esses objetivos com os de Israel, porque Israel é um representante dos Estados Unidos. E os iranianos entendem isso claramente, certo? Esse é o ponto importante da estratégia iraniana. Os iranianos sabem que atacar Israel é atacar o imperialismo norte-americano na região. E o fato de que Israel não tem interceptores suficientes, segundo a grande mídia neste momento, Israel não teria interceptores para durar mais de uma semana, coloca não apenas Israel em crise, mas também os Estados Unidos. And what is your assessment of Ô, Mohamed, parei aqui porque eu quero te ouvir sobre isso aí. Sei que acho que tu até discorda um pouco dela, né? Eu discordo totalmente. É que existe o seguinte, né? Para mim é o contrário. O proxy de Israel é os Estados Unidos, né? É aquela história do cachorro balança o rabo ou o rabo que balança o cachorro. Nesse caso, né, existe, né, um grande um grande lobby, né, que elege deputados e senadores, né. Eu entrei na AIPAC, no site da AIPAC, eles comemoram que 97% dos que eles apoiaram se elegeram na última eleição, né, de meio de mandato, né, há 4 anos atrás, 97%. E como é que funciona? É o deputado, né, daí eles pegam, manda fundos lá para Israel, né, para investimentos de Israel, já que a gente, né, te apoiou, ele manda, daí sustenta o capital Israel, né? Manda ajuda de não sei o que. Quer dizer, o que eles investem em 1 milhão para um deputado vira 100 milhões para Israel. Né? Tem aquela questão, né, Mohamed? Tem aquela questão das promessas de campanha do Trump de acabar com guerras, que é um tiro no pé para ele estar se envolvendo nisso aí, né? E o MAGA, que é justamente quem não gosta dos Estados Unidos como polícia mundial, é o MAGA, né? Que é a base mais forte do Trump, né? Esse grupo está muito descontente, né? Com essas ações na Venezuela, com a guerra no Irã, inclusive, né? E o Trump, inegavelmente, tá se queimando internamente nos Estados Unidos, né? Mas me parece, assim, que ele não está muito preocupado, né, com esse fato aí. O fato ele não é inocente, onde ele ganha dinheiro e é bajulado, para ele tá tudo certo, tá tudo bem. O que mostra, na minha visão, Mohamed, isso aí meio que mostra, assim, que realmente o cara que ocupa a cadeira, o inquilino da Casa Branca, como dizem alguns, eu acho muito, muito adequado esse termo, né? Que o inquilino da Casa Branca manda muito pouco, né? Manda muito pouco na política externa dos Estados Unidos. Ele é um cara que está ali como um mandalhete, né? E o Trump eu acho que é um grande mandalhete, né? E o que na minha visão, assim, né? Qual é o combinado? Olha, tu faz todas essas barbaridades, toca adiante tudo isso aí, e a gente te garante a impunidade. Eu acho que é por aí que funciona o pacto, né, Mohamed? A maior doadora da campanha dele é uma viúva de Las Vegas, né? Sionista.
ela doou 100 milhões de dólares, alguma coisa. Sabe o que ela pediu para ele, Portinho? A Cisjordânia. Só a Cisjordânia. Ó, 100 Sim, milhões. ele falou isso no discurso, né? Com ela sentada ali na frente, né? Tem na internet aqui esse vídeo. Ele falando, é fulana de tal ali, a minha doadora e tal. Ela me pediu a Cisjordânia. É descarado o negócio. Descarado, exatamente. Então, como a gente vai confiar no cara? Ele disse, vocês não podem invadir a Cisjordânia. Ponto. Tá, acabou. É um textinho. E o que você está fazendo? E assim, né, Mohamed? Vamos para fechar, para a gente voltar para Nina Farner, mas vamos trazer um pouco para o Brasil, né? Que a gente às vezes vê, tem um viralatismo aqui no Brasil, até às vezes nós caímos no viralatismo. O Brasil... Tu vê, no Brasil não deu certo essa tentativa de fazer acordo, o Bolsonaro está na cadeia, né? O Trump era para estar na cadeia lá nos Estados Unidos, o Bolsonaro aqui no Brasil ele foi para a cadeia, o que revela que a democracia brasileira é muito mais forte que a estadunidense. Ou em outras palavras, que o capital aqui no Brasil ainda tem alguns freios, mínimos, mas ainda tem, tá? Lá nos Estados Unidos ele não tem freio nenhum, ele faz o que quer, bota na cadeia, tira na cadeia, dá impunidade. Aqui no Brasil a gente ainda está aqui, estamos com os generais golpistas e o Bolsonaro na cadeia. Acho que a gente tem que festejar muito isso, né, Mohamed? Bastante. Nós tomemos cuidado, a imprensa lá é toda sionista, nossa imprensa também é toda sionista, os banqueiros, né, esse capital financeiro, né, também tem... Não, a gente tem que cuidar porque a gente vai cada vez mais indo para esse rumo aí, de ter um capitalismo sem freios total, né? Com certeza nós estamos melhores em democracia e judiciário do que os Estados Unidos. Sem sombra de dúvida. Né? Exatamente. Dá-lhe Brasil. Nisso a gente precisa bater no peito e dizer, estamos bem. Exatamente. E qual é a sua avaliação sobre os países do CCG, considerando que há ataques acontecendo neste exato momento? O Kuwait confirmou que vários aviões de guerra dos Estados Unidos foram derrubados por mísseis iranianos, e estamos realmente à beira de algo muito incerto na região. Então, qual é a sua percepção sobre todas essas bases no Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Catar? Temos visto protestos massivos no Bahrein e, considerando a demografia e a forma como têm sido reprimidos, essas nações realmente parecem estar à beira de um colapso neste momento. No contexto mais amplo do imperialismo dos Estados Unidos, e como autoridades iranianas afirmaram que o Irã tratará os países que abrigam bases americanas como inimigos em legítima defesa, qual é a sua avaliação sobre o papel deles no Império dos Islãs? What is your assessment about their role in the US empire? Então, alguns fatores importantes aqui. O primeiro, e talvez o mais importante, é que o Irã tem sido muito claro ao afirmar que não está em uma luta contra os povos da região. Não está combatendo os povos do mundo árabe, incluindo aqueles que vivem nos países do Golfo. Sua luta é contra as bases dos Estados Unidos nesses países, que são mantidas por regimes amplamente desprezados ou até odiados por seu próprio povo. A melhor indicação disso são os vídeos que vêm do Bahrein e de outros países do Golfo, onde as pessoas estão, na verdade, comemorando a queda de mísseis iranianos sobre bases americanas. Quero dizer, esses vídeos são impressionantes. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o Irã, ao final da agressão contra o Iêmen, o Irã e a Arábia Saudita, com a ajuda da China, chegaram a uma distensão. E essa distensão tem sido extremamente preocupante para os Estados Unidos, porque o país, historicamente, vê a Arábia Saudita como um de seus mais importantes aliados. E agora parece que, essa é uma notícia que acaba de chegar, a Aramco foi atingida na Arábia Saudita. Os iranianos afirmam que não atacarão novamente plataformas de petróleo ou outras instalações de petróleo e gás na região. Portanto, não está claro quem atingiu a Aramco, mas se os iranianos estiverem sendo honestos, e eu acredito que estejam, parece haver um esforço para arrastar a Arábia Saudita para a guerra. É claro que a gente acredita nos iranianos, né? Não temos por que duvidar dos iranianos e acreditar. Falsa bandeira na mosca aqui, né? Isso aí, eles pegaram 2. É isso aí, ela está totalmente certa. Essa parte, olha, 10 para ela. Né? E os Estados Unidos já disseram que querem arrastar os países do Golfo diretamente para a guerra. E também querem envolver os países do E3, Alemanha, França e Reino Unido. Tenho certeza de que o E3 já está oferecendo algum nível de coordenação e apoio aos Estados Unidos e a Israel.
Então, acho que em termos da Alemanha, França e Reino Unido já está garantido. Não precisa nem oferecer nada para eles. Eles vão pagar um pouquinho para entrar no negócio. É um vassalismo. Os vassalos europeus é uma vergonha, né? Que coisa de louco. Aonde chegaram, né? Até onde chegaram. E essa crise econômica vai atingir em cheio a Europa. A Europa, olha... O que era aquele chanceler vagabundo germânico hoje sentado na Casa Branca ali, dando risada dos absurdos que o Trump falava, que figura patética, né? Que figura patética aquele chanceler alemão, que, aliás, falou mal de nós, né? Veio aqui em Belém e saiu daqui cuspindo no prato, né? Nojento. Exatamente. E falou que o Israel estava fazendo o trabalho sujo, né? Deles pela a primeira vez, né? Isso. Esse é um vagabundo mesmo, canalha. Vagabundo, patético, facho, nojento. Exato. Ele trabalhava para BlackRock, né? Daí foi virar primeiro-ministro, presidente lá na Alemanha. A Alemanha, por gentileza, ela está cheia de bases americanas e cheia de... Ela precisa se libertar. A Alemanha... É um protetorado, é um território ocupado, né? Ocupado. Alemanha, Itália, Inglaterra, França. Mas a elite quer ser ocupada. Olha a Arábia Saudita, a Península Arábica. A elite, né? As famílias nobres... Para eles é bom, né? Para eles é bom. Para a elite é bom. Agora, para o povo... A própria guerra, estamos em um ponto de inflexão. Se a Arábia Saudita e os países do Golfo forem convencidos a entrar, isso muda alguns dos cálculos. Embora, francamente, eu não tenha certeza de quanto, porque os Estados Unidos também demonstraram que não são capazes nem estão dispostos a defender todos esses países do Golfo e Israel, dadas as falhas em seus sistemas. Meu trabalho é fácil porque eu uso o ClickUp. É assim que eu acompanho todas as... Esse tal de ClickUp está em todas, né? De defesa aérea e armamentos. Com certeza. Acho que é um bom momento para te perguntar um pouco sobre a resistência contra o Império. E talvez um bom ponto de partida seja discutir o legado do mártir Ayatollah Said Ali Khamenei, considerando sua forte voz e atuação contra o imperialismo na região. Seu papel nos anos 1980, durante o que não tenho certeza se devo definir como uma guerra por procuração ou uma guerra direta, mas a guerra Irã-Iraque. Ele foi uma das principais figuras na construção do aparato de segurança e administrativo. E depois de 1979, ao assumir o papel espiritual e religioso, ajudou a construir o país. Foi um dos principais arquitetos de seus mecanismos administrativos. Então, se você puder nos contar um pouco sobre o legado dele e o que pode mudar depois dele. And what could change after him? Sim, ele foi uma figura notável. E se você olhar agora nas redes sociais, estão sendo postadas e compartilhadas imagens sobre seus relacionamentos e seu trabalho. Como parte de seu legado, ele é visto como um dos grandes revolucionários do século XX. Ele se reuniu com Fidel Castro, Hugo Chávez, Maduro, Thomas Sankara, Mandela e Mugabe. Esse era o grupo, por assim dizer em linguagem coloquial, com o qual ele convivia. Sua última visita de Estado antes de se tornar líder supremo foi à China, e há ótimas fotos dessa visita. Ele foi ativo e lutou na guerra Irã-Iraque. Foi preso em certo momento, era um dissidente político, encarcerado e torturado antes da Revolução. Ele chegou ao poder em 1989, após a morte do Ayatollah Khomeini. Ele é visto dentro da esfera política iraniana como uma figura moderadora. Isso significa que ele conseguiu reunir uma variedade de diferentes facções políticas. O Irã tem um ambiente político muito diverso. Ao contrário do que muitos acreditam, é realmente muito diverso. E ele conseguiu unir essas várias facções com seus diferentes interesses e expectativas, não apenas mantendo a estabilidade, mas criando força a partir dessa diversidade. E isso fez parte do projeto de construção do Estado que o governo empreendeu após a guerra Irã-Iraque, a guerra por procuração dos Estados Unidos e a criação da República Islâmica. É importante lembrar que a República Islâmica chegou ao poder em 1979. O Iraque invadiu o Irã em 1980 por sugestão dos Estados Unidos e com apoio norte-americano. Essa guerra durou até 1988. Khomeini morreu em 1989 e foi questão que Khamenei assumiu o poder. Ele foi realmente o responsável por construir o Estado e moldar a ação hoje que temos como a República Islâmica.
Ao longo dos anos 90, houve muitas reformas e até hoje ainda há várias reformas que continuam sendo debatidas pelo público iraniano. Mas esses são debates saudáveis, indicativos de uma sociedade e de um ambiente político fortes, engajados, voltados para o futuro e tentando determinar como esse futuro deve ser. O que é realmente importante sobre o Ayatollah Khamenei, e isso remonta ao início dos meus comentários, é que ele era um anti-imperialista convicto. Ele era verdadeiramente profundamente comprometido com o anti-imperialismo. Há uma entrevista circulando nas redes sociais que ele concedeu aos 60 Minutes, acho que quando era presidente, em que lhe perguntam quem é o principal inimigo do Irã. E ele diz os Estados Unidos. Ele tinha uma análise muito rigorosa do imperialismo norte-americano e de seu papel nas tentativas de derrotar a Revolução Iraniana e a luta do povo iraniano. Vou encerrar dizendo que ele foi um mentor muito próximo de Sayyid Hassan Nasrallah. Nasrallah concedeu uma série de entrevistas que estão publicadas no site de Khamenei, e elas são muito interessantes. Ele fala sobre momentos específicos em que ele ou o Hezbollah estavam enfrentando dificuldades e recorreram a Khamenei. Khamenei transmitia calma, orientação e paciência, mas também oferecia uma perspicácia estratégica que eles não encontravam em nenhum outro lugar. Ele foi uma figura muito importante para a região, para a resistência e para o Irã. Dito isso, você sabe, entre os crentes, e eu diria até entre os não crentes, existe essa ideia de que os mártires nunca morrem, e que em alguns casos os mártires são ainda mais poderosos após a morte do que foram em vida. O assassinato de Khamenei pelos Estados Unidos pode ter sido um erro de cálculo político, porque, veja, grande parte do mundo está revoltada agora com sua morte. Não apenas porque foi ilegal, cruel e selvagem, e porque ele foi assassinado em seu escritório junto com sua família e netos, certo? Mas também porque há muitas pessoas em todo o mundo que o viam como seu líder espiritual. E elas se manifestaram e muitas estão clamando por vingança. Estão muito irritadas. Então veremos o que, se é que algo resultará disso. Mas parece que, do ponto de vista dos Estados Unidos, pode ter havido um erro de cálculo estratégico. O erro que eles sempre cometem, e isso se deve ao racismo deles, francamente, e à supremacia branca, é acreditar que ao realizar o que chamam de ataques de decapitação, certo, como fizeram com o presidente Maduro da Venezuela, com Sayyid Hassan Nasrallah e assim por diante, conseguirão eliminar a resistência ou destruir o Estado-nação. Isso vem da crença de que nossos povos são incapazes de ter profundidade política, estratégica ou histórica. A verdade é que o próprio Khamenei disse, ele é um homem com um corpo, e é a nação iraniana que vai levar adiante essa luta e combater para derrotar o imperialismo dos Estados Unidos. E é isso que estamos vendo agora. Você sabe, Khamenei faleceu há alguns dias. Foi morto há alguns dias, devo dizer. Mas a luta continua e parece estar se intensificando. Nina Farnia, senhores, cuspindo verdades aqui na voz trabalhadora, hein? Como é bom ouvir, né? Como é bom ouvir. Os Estados Unidos não são inimigos da Revolução Islâmica, eles são inimigos dos povos do mundo, todos os povos do mundo, inclusive dos estadunidenses, gente. Os estadunidenses são uma das maiores vítimas dos Estados Unidos. Pô, tá louco, Portina? São. Aqui, ó, Guilherme Barbosa, engraçado que todos os que são contra os Estados Unidos são ditaduras, né? É incrível, né? Tudo é ditadura, contra eles é ditadura. Eles não! Eles não. Coração, né? De forma alguma. Mas muito boa a fala essa da Nina Farnia, né? Inclusive fazendo uma justa homenagem aqui, justa homenagem ao Khamenei, né? Acho que fica o Khamenei homenageado com essa fala dela. E foi isso aí que ela falou mesmo, né, Mohamed? Foi um personagem fundamental da história, não só iraniana, como dos povos do sul global, dos povos né, oprimidos do mundo, como diria o Karl Marx, né, lá no manifesto. Né? Eu acho que ele entra num rol muito seleto, né, das pessoas que lutavam pela soberania de seus povos, né, e pelos e contra o império que quer explorar, né? Que é os internacionalistas, os que lutam pela independência e que não vê fronteiras em sua luta. Também tem disso, né? Ele é um sábio, né? Ele tirou o Irã, né? E viveu sob sanções, e olha o que é tecnologia.
né? As relações internacionais do Irã, né? Tudo ao Khamenei. Parabéns ao Khamenei, que Deus o tenha. Allah Irhama, né? Que Deus tenha misericórdia da alma, né, do sábio.